papel e a touca. Eu fiz aqui um quadro para a gente entender as vantagens e desvantagens de cada técnica. Olá, aqui Felipe Restini e hoje eu quero passar para você as 5 dicas que ninguém fala para você conseguir fazer luzes sem manchas na raiz, com a cor uniforme, enfim, sem problema de manchinhas nas luzes, no loiro que você vai fazer. E vou te mostrar também qual que é melhor, o papel ou a touca. E a verdade é que, apesar de eu te mostrar qual que é o melhor, a verdade é que existem profissionais que trabalham extremamente bem no papel, profissionais que trabalham extremamente bem na touca, mas eu vou te mostrar sob o meu ponto de vista porque que eu acho que o papel é melhor do que a touca. E a verdade é que antes existia muito problema com a touca, tá? Não existiam toucas preparadas para realmente fazer luzes. Eu lembro que a Maria, minha avó, ela dizia que na época não existia touca de cabeleireiro. Então pegava-se uma touca, não lembro que touca que era exatamente, que não tinha furo e ela tinha que furar toda a touca, furinho por furinho, para ir puxando essas luzes aí. Essa foi uma das coisas que fez com que ela passasse a usar papel e usou papel durante a maioria da carreira dela. Mas hoje em dia a gente tem já uma tecnologia na touca, tem uma tecnologia bacana no papel também, então a gente consegue ter profissionais que trabalham muito bem em um ou em outro. Eu vou te mostrar algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas técnicas aqui, além de te dar essas 5 dicas de muito valor que vão fazer com que você não manche mais os seus trabalhos com loiros, né? Vamos que vamos, gente! A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a técnica e fazer uma comparação rápida dessas duas técnicas que são usadas hoje para fazer luzes. Então, vamos lá. Papel e a touca. Eu fiz aqui um quadro para a gente entender as vantagens e desvantagens de cada técnica. A diferença entre papel e touca na hora de fazer as luzes. A gente vai ver aqui a diferença entre essas duas técnicas principais. E olha só, a primeira grande vantagem do papel é que no papel a gente tem mais controle. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu pego o papel, eu pego a mecha e coloco no papel e eu tenho controle sobre aquela mecha, né? Eu divido o cabelo em várias mechas, então eu tenho um maior controle de tempo, eu tenho um grande controle de distribuição e localização dessas mechas, né? Então, controlar o tempo é algo muito importante quando a gente trabalha com uma reação química. Então, vamos supor que você pega um cabelo que ele está ali numa condição ruim, ele é um cabelo que já está meio danificado ou danificado mesmo, e a gente precisa ser rápido com ele, e aí então a gente tem um controle muito maior do tempo. Por quê? Porque a gente sabe que dependendo da localização do cabelo na cabeça, ele vai ter um tempo diferente. Então a gente sabe que a nuca acaba pegando mais rápido, acaba chegando na cor mais rápido, diferente da parte do meio aqui de trás da cabeça, e a frente também acaba pegando mais rápido do que a parte localizada aqui próximo das têmporas e próximo das orelhas. E então, com o papel a gente consegue ter todo esse controle de tempo. E o controle da distribuição, a gente consegue colocar a mecha onde a gente quer, onde a gente precisa. E aí então a gente não tem essa perda de controle, né? Eu não tenho essa perda de controle de saber onde está a mecha, porque na touca geralmente é feito o cabelo como um todo de uma vez. E aqui não, aqui eu fazendo por partes, eu consigo controlar cada parte para que eu consiga ter também uma cor mais uniforme, por exemplo. Só que na touca é mais rápido, porque você tira, você vai ali costurando, pegando os fios, puxando os fios da touca, e acaba sendo uma aplicação bem mais rápida, porque você vai aplicar no cabelo todo. O que faz com que a gente perca um pouco esse controle, né?
E uma coisa bacana sobre o controle também é, por exemplo, se a gente tem um cabelo que tem ali alguma influência de resíduo metálico halogênio ou algum resíduo que a gente não saiba, o que seja, e a gente percebe que aquele primeira mecha que a gente colocou não está indo, a gente tem tempo de corrigir o curso durante a distribuição que a gente está fazendo naquele cabelo. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente quer fazer um moreno iluminado. Se você quer fazer um moreno iluminado, você tem muito mais controle. E assim, eu faço moreno iluminado e acho que todo colorista profissional deveria fazer um moreno iluminado, por exemplo, sem necessariamente clarear esse cabelo até o loiro para depois colocar uma coloração, um tonalizante ali para trazer ele para a cor que a gente quer. Eu acho que a gente deveria controlar, eu tenho certeza que é melhor quando a gente controla o tempo de clareamento desse cabelo e a gente consegue já tirar as mechas no momento em que o cabelo chega na cor que a gente quer no moreno iluminado, ou seja, a gente vai tirar antes do tempo que a maioria tira, né? O pessoal espera clarear totalmente o cabelo. Se você faz isso, tá tudo bem, mas eu aconselho que você faça desse jeito o moreno iluminado, que você deixe esse tempo, somente o tempo necessário para descolorir o suficiente para entregar o cabelo já moreno iluminado. E aí você tem muito menos problema com matização, com abertura de fundo. Eu vou abordar um pouquinho disso também aqui. E a distribuição, né, gente? Se a gente quer uma distribuição mais suave, no moreno iluminado, por exemplo, ou mesmo que a gente for fazer mechas bem claras, mas eu consigo colocar as mechas exatamente onde eu quero que elas fiquem e variando a quantidade dessas mechas, né? Ao passo que com a touca a gente não consegue. Porém, com a touca, como eu já disse, é muito mais rápido. O trabalho acaba ficando mais rápido a custo de controle. E a gente tem também a possibilidade no papel de usar proporção áurea. Felipe, o que é proporção áurea? Para te explicar rapidamente, a proporção áurea é uma proporção matemática encontrada na natureza e que é a explicação matemática e científica da beleza. Descobriu-se que essa proporção, por exemplo, está nos girassóis, né? Os girassóis eles são arquitetados de acordo com a proporção áurea. Você encontra a proporção áurea ali, você encontra a proporção áurea no caracol, naquele espiral do caracol, ele está em proporção áurea. Você encontra a proporção áurea, por exemplo, no movimento das galáxias, no bater de asas de uma libélula e em muitas estruturas da natureza que são bonitas. E eu falo que são bonitas, são belas, independentemente do gosto, né, que você tenha. Todo mundo olha para uma flor e acha bonito. Não tem como você achar uma flor feia. Por quê? Porque ela está em proporção áurea. E o que descobriram? Que essa proporção áurea, esse jeito de construir as coisas, essa proporção matemática que tem ali na construção daquilo, ela pega o cérebro humano, interpreta qualquer coisa que esteja em proporção áurea como algo belo. Então, não importa a sua etnia, não importa onde você nasceu, não importa a sua cultura, não importa o seu gosto. Se algo está em proporção áurea, você vai olhar e vai falar, nossa, que coisa bela, que coisa agradável aos olhos. Um exemplo de proporção áurea bem interessante é o quê? Música. Quanto mais próxima da proporção áurea a música está, mais ela agrada as pessoas. Uma coisa que não está em proporção áurea, por exemplo, com relativo ao som, é buzina de carro. A buzina de carro é uma coisa que é o avesso da proporção áurea, por isso que é tão irritante, por isso que deixa a gente irritado, nervoso, assustado, enfim. E a proporção áurea a gente consegue aplicar na nossa profissão, a gente consegue aplicar na distribuição das mechas, na mistura das cores que a gente faz e a gente consegue criar um visual cientificamente bonito. Felipe, para usar proporção áurea eu preciso saber matemática? Absolutamente não. Para a gente usar proporção áurea, o que a gente precisa entender é como ela funciona e qual que é essa proporção. Como que a gente vai passar isso para o nosso trabalho de cabelo. Eu explico isso em uma outra sala de aula, em um outro episódio da sala de aula, eu explico proporção áurea mais a fundo. Se você quiser, você pode procurar no meu YouTube, no Facebook e dar uma olhada nessa aula de proporção
áurea. Mas, resumidamente, é isso. A gente consegue usar proporção áurea no papel e na touca a gente não consegue, justamente porque a gente não tem esse controle dessa distribuição. Não tem como aplicar proporção áurea 100% na touca. E essa é uma das principais coisas que me fazem usar mais o papel do que a touca. Mas está tudo bem. Olha só que engraçado. A touca, ela é muito mais fácil de matizar. Por quê? Porque você vai pegar o cabelo todo, né? Todo o cabelo que você usou você foi lá, puxou os fios, fez a descoloração, né? Fez as luzes e aí vai matizar. É muito mais fácil, por quê? Porque o cabelo ainda está na touca, você enxagou na touca, a gente vê vários vídeos desse na internet e aí você faz a matização somente no cabelo que foi clareado, não tem aquele problema de abrir fundo quando o fundo é natural, não tem problema de mudar essa cor do fundo, você consegue pegar exatamente onde precisamos, que é no cabelo que foi clareado. Por outro lado, o papel, ele permite algo muito interessante, que é a não matização. Não matização, Felipe, como assim? Exatamente. Como no papel a gente tem mais controle, muitas vezes a gente não precisa matizar esse cabelo. A gente chega num loiro claríssimo frio e a gente não tem a necessidade de matizar. Hoje em dia, para você ter uma ideia, eu matizo menos de 1% dos loiros que eu faço. E olha que eu faço loiro claríssimo, faço loiro perolado, faço muito loiro frio, muito loiro claríssimo, sem precisar matizar. E por que não dá para fazer isso na touca? Porque a técnica, uma das principais técnicas que eu uso para não precisar matizar, que é a técnica de aplicação do descolorante no cabelo, uma técnica que permite clarear até 3 tons a mais, eu vou falar sobre ela aqui. Essa técnica eu só consigo aplicar no papel, eu só consigo aplicar mecha a mecha, eu não consigo fazer essa técnica funcionar na touca, porque tem muito fio de cabelo e não é assim que ela funciona, você vai entender mais pra frente. Se você assistiu também a minha aula sobre teoria do clareamento, né, como clarear até 3 tons a mais, você já deve ter tido contato com essa técnica. Então aqui no papel ele permite que a gente não precise matizar, o que é sensacional, sabe por quê? Porque o cabelo vai ter uma durabilidade de cor maior e você não vai ter que ficar matizando esse cabelo toda vez que a cliente vem, a cliente fica insatisfeita, e aí eu não sei se você cobra ou não a rematização, né, a matização pós-luzes ali depois de algumas semanas, mas se você cobra, tua cliente vai ficar chateada, se você não cobra, você está perdendo dinheiro. Então, quando você não precisa matizar, você tem a chance de ganhar a sua cliente realmente por entregar algo de muito valor para ela e você acaba tendo a fidelidade dela muito mais. Hoje em dia, para você ter uma ideia, os meus loiros têm uma garantia de 3 meses de durabilidade da cor. Eu já cheguei a ter casos de 6 meses que a cor simplesmente não mudou, não desbotou, não teve alteração nenhuma. Por quê? Usando essa questão de não precisar matizar. A gente sabe que a matização ela é algo que desbota, que não tem uma durabilidade total, até porque a gente não pode usar um oxidante muito poderoso e também a gente não consegue ter a mesma profundidade, né? Profundidade no cabelo, a gente não consegue depositar o pigmento com tanta profundidade quando a gente faz matização. Ao passo que quando a gente usa algumas técnicas específicas que eu vou falar para você aqui hoje, você consegue colocar pigmento ali nesse cabelo a fundo, e aí isso sem precisar de matização. E aí você consegue realmente ter um resultado muito acima do que geralmente as pessoas têm, os profissionais têm. Né? Olha só, uma outra vantagem da touca é que ela exige menos ou pouco apuro técnico. Por quê, Felipe? Porque como assim exige menos apuro técnico ou pouco apuro técnico? A verdade é que na touca ela acaba sendo muito mais fácil para você. Você puxa ali e coloca
o descolorante, então você precisa de menos apuro técnico. Por exemplo, você não precisa aprender proporção áurea, né? Você não vai conseguir aplicar proporção áurea, você não vai conseguir aplicar algumas técnicas que só no papel você consegue, como a técnica que faz clarear até 3 tons a mais, você não consegue aplicar uma série de coisas na touca. Então a touca exige menos apuro técnico, exige pouco apuro técnico, você não precisa necessariamente ser um as das luzes para você conseguir fazer um reflexo na touca, apesar dela limitar um pouco o tipo de resultado que você vai ter. E aí tá tudo bem, é uma questão de você decidir se você quer realmente ter mais liberdade para criar, ter mais resultados excepcionais, né, resultados acima do que a tua cliente espera ou não, e tá tudo bem, isso é uma questão de escolha mesmo do profissional. Olha só, no papel a gente consegue também um contorno preciso. Porque se a gente tem mais controle, se a gente tem a possibilidade de aplicar proporção áurea, a gente consegue também um controle preciso, um contorno preciso. O que é isso? O contorno é aquela mecha mais clara, né? Aquela iluminação bem mais clara na frente, né? Ali na orla, na borda do rosto da nossa cliente. E por que isso é uma vantagem do papel? Porque o papel você consegue colocar exatamente a quantidade de contorno que você quer e exatamente no lugar que você quer, dependendo ali da divisão que a tua cliente costuma fazer no cabelo, você consegue colocar o contorno ali exatamente aonde você quer, exatamente na quantidade que você quer. Tá, mas por que o contorno é tão importante, Felipe? Isso daí não é coisa de modinha, né? E a verdade é que eu não sigo moda, não sigo modinha, o que eu sigo é realmente algo que se adeque a cada uma das minhas clientes. E a verdade é que o contorno, né, essa iluminação maior na frente, é algo muito vantajoso para a imagem da imensa maioria das mulheres, que são todas elas. Por quê? Porque você ilumina o rosto. Quando você ilumina o rosto, você tira contraste do rosto da pessoa, você acaba amenizando, por exemplo, olheiras, você ameniza o sombreamento do rosto, ou seja, você melhora também visualmente, né? Você melhora a evidência de rugas, por exemplo, sinais de expressão. Isso acaba sendo diminuído com um contorno preciso. E isso a nossa cliente acaba sentindo e não sabe bem o que aconteceu. Alguém olha para ela, nossa, você está mais nova, o que você fez? E muitas vezes é a questão do contorno, essa iluminada, essa diminuição do contraste no rosto da pessoa faz com que esses sinais do rosto sejam amenizados. E ao mesmo tempo acaba tendo mesmo uma reflexão melhor da pele, né? Você tem menos filtragem da luz, então a luz reflete melhor nesse rosto, trazendo mesmo aquele glow, aquele iluminado para o rosto da cliente. Quando você está fazendo na touca, você não tem esse controle todo para fazer um super contorno aí na sua cliente. O papel também permite o uso de mais técnicas. Então você tem aí vários tipos de técnica que você consegue aplicar com o papel e que a touca não te permite, justamente pela questão do controle, pela questão de colocar ali mecha a mecha, você consegue colocar a mecha onde você quer. Permite mais técnicas, como por exemplo, uma técnica que eu gosto muito de usar, que é uma técnica de esfumado de aplicação única. O que é isso, Felipe? É uma técnica que você consegue fazer aquele esfumado que muita gente pede hoje, que muita gente quer hoje, aquele esfumado, aquele degradê de raiz para as pontas. Eu consigo aplicar essa técnica com muita precisão no papel. Na touca você já não consegue muito isso, porque o jeito de fazer esse tipo de aplicação, a touca não permite, precisa ser mecha a mecha, para você trabalhar ali com finas camadas, né? Com umas camadas bem mais finas de cabelo, coisa que com a touca não tem por que você fazer isso, não é a proposta da técnica de touca fazer esse tipo de coisa. Então, no papel ele me permite muito mais técnicas, variar muito mais na distribuição, principalmente nessa técnica de degradê, de esfumado de aplicação única, que pode ser tanto nas mechas clássicas, e uma dessas técnicas que eu uso é o que não deixa fazer aquelas patinhas, aqueles alaranjadinhos, aquelas manchinhas na raiz de uma luzes clássica, e isso só é permitido
quando a gente usa papel, a touca ela não dá espaço para a gente trabalhar com esse tipo de técnica. Então a gente fica muito mais limitado com a touca. Ao passo que com a touca, por exemplo, a gente tem uma maior facilidade em cabelos muito longos. Olha só, quando o cabelo é muito longo, com a touca fica bem mais fácil, porque você já separou ali, você vem e pega o cabelo todo. Quando a gente trabalha com papel, a gente tem que colocar esse cabelo muito longo dentro do papel, isso acaba demorando um pouco, acaba sendo um pouco chato, mas então essa é uma grande vantagem da touca. Cabelos muito longos, eles vão ser muito mais fáceis com a técnica da touca. O papel ele permite muito mais criatividade. Se você olhar bem, a maioria das mechas, das luzes feitas na touca, elas são muito parecidas. O resultado é muito parecido. O que acontece é que quando a gente usa o papel ele permite muito mais criatividade mesmo. A gente consegue fazer uma variação de trabalhos enorme usando o papel, justamente por causa daquilo. Você coloca onde você quer, você faz essa equalização da cabeça da cliente de uma maneira mais precisa, mecha a mecha, e a touca não consegue te dar isso. Você não consegue ter tanta criatividade assim para se expressar na touca como você tem no papel. Então, essa questão da criatividade é algo muito importante quando você quer realmente ser um artista, quer ser um colorista profissional mesmo, né? Com o papel, a gente tem um menor risco de manchar. Ah, Felipe, como assim? Assim, ó, a touca, muitas vezes a gente não consegue ver que está manchando e às vezes ele pode acabar manchando, principalmente ali a parte da raiz e tal, pode vazar. Quem é realmente muito bom em touca, quem tem muita experiência e que trabalha muito bem com touca, ele também diminui o risco de manchas, mas a verdade é que a touca acaba tendo um pouco mais de risco de manchas. Se você trabalha com papel e tem dificuldade com essa questão de manchas, você deve estar perguntando, poxa, mas eu mancho tanto o cabelo com papel, eu tenho dificuldade de não manchar. Tá tudo bem, porque eu vou te mostrar aqui aquelas 5 dicas lá para não ter mancha mesmo. E a verdade é que essas técnicas que eu vou ensinar servem tanto para touca quanto para o papel também. Então, se você tem dificuldade em qualquer uma dessas técnicas com relação à mancha, principalmente a mancha da raiz, isso vai te ajudar também. Mas a verdade é que no papel a gente tem mais controle sobre esse risco de manchar, né? E olha só, uma outra coisa, e essa é uma das principais coisas que fazem a gente chegar num loiro claríssimo, que a técnica usando o papel, ela usa o calor do corpo. Calor do corpo, como assim, Felipe? O calor do corpo humano. A gente sabe que para a gente ter um clareamento maior clareamento, um clareamento de mais tons, a gente precisa do auxílio do calor, porque o calor é um catalisador de reação. O que é catalisador? É um acelerador da reação de clareamento. Então, quanto mais calor, mais rápido é esse clareamento. E a verdade é que, quando a gente coloca a touca na cabeça da cliente, essa touca isola muito desse calor que a gente vai ter. Ah, mas o papel não isola? Não, o papel geralmente ele é um papel alumínio, né? Então, o alumínio é um autocondutor, é um excelente condutor de calor. Então ele vai absorver esse calor do couro cabeludo da cliente e vai se esquentar e passar esse calor ali para dentro do papel, ali para onde está acontecendo a reação. Então a gente usa quase que 100% do calor do couro cabeludo da nossa cliente, ao passo que a touca faz esse isolamento e acaba não usando esse calor. E o calor, ele é realmente um fator predominante, um fator decisivo quando a gente quer chegar num loiro muito claro, porque sem o calor a gente acaba atrasando essa reação e aí o cabelo acaba que ele tem uma destruição, tem uma erosão muito grande antes da gente conseguir chegar. E quando a gente acelera essa reação de clareamento, a gente deixa o cabelo menos tempo exposto ao descolorante, então o cabelo fica menos exposto ao seu agente de erosão, certo? E aí a gente consegue então entregar um cabelo mais claro e consequentemente mais saudável por causa dessa redução do tempo. Então, qual que é melhor? Papel ou touca? Na minha opinião,
Eu que gosto de criar, de ter mais controle, de usar a proporção áurea, de trabalhar sem matização necessariamente, de conseguir entregar um contorno preciso para minha cliente, de conseguir usar as mais variadas técnicas que eu queira usar, de outros profissionais ou criadas por mim mesmo, de usar a minha criatividade na sua plenitude e ainda conseguir usar aí o calor do couro cabeludo da minha cliente e diminuir o risco de manchas. Então eu uso papel. E tá tudo bem se você quiser usar touca, ela realmente é mais rápido, ela é mais fácil de matizar e ela exige menos apuro técnico, né? Ou pouco apuro técnico, e ela é muito mais fácil de ser aplicada em cabelos muito longos. Quer dizer que o papel vai ser melhor para você? Não necessariamente. Eu conheço profissionais que trabalham de forma mais como maestros da touca, né? De forma magistral, realmente com a touca, e conheço quem trabalha com papel também de forma magistral. E a verdade é que você precisa escolher uma técnica para você usar. Felipe, eu não posso usar as duas técnicas? Até pode, mas você nunca vai conseguir ser o bom da boca. Você nunca vai conseguir ser o melhor de todos se você usar as duas coisas. É igual o pato, a história do pato. O que acontece? O pato, ele é um animal que faz três coisas, 3 meios de locomoção ele tem. Ele voa, ele anda e ele nada. Só que ele não faz nenhuma das 3 coisas bem. Ele voa mal, ele nada muito devagar e ele anda, né? Você já viu o pato andar? Ele anda muito desengonçado e muito mal, muito lento também. Então ele faz 3 coisas, 3 meios de locomoção e não faz nenhum direito. Ao passo que, por exemplo, a águia não nada, a águia não corre, ela voa, só que ela voa de uma forma exímia, ela é uma das melhores aves quando a gente fala em voo, né? E quando você pega, por exemplo, um golfinho, ele só nada, mas ele é um exímio nadador, né? E quando você pega, por exemplo, um leopardo, ele só corre, mas corre muito bem. Então, é importante que a gente não queira ser pato. Se a gente vai trabalhar com papel, a gente vai trabalhar com papel e se especializar nisso, ser o melhor naquilo. Se a gente vai trabalhar com touca, a gente vai se especializar nisso e ser o melhor naquilo. Essa é a minha opinião, essa é a coisa que eu acho mais difícil do colorista profissional entender, que ele precisa escolher um caminho para que ele realmente se torne top naquilo que ele está fazendo. Então vamos lá, vamos continuar. E agora eu quero mostrar para você como que a gente vai fazer as 5 dicas, finalmente, para você conseguir fazer mechas no papel sem manchas. E olha só, eu separei aqui em 3 problemas principais, são 3 problemas que os coloristas mais reclamam, que é o vazamento do produto, né? Então quando você tem ali, quando acontece do produto, do descolorante vazar do papel e acabar manchando esse cabelo. Manchas na raiz são aquelas manchas alaranjadas que ficam na raiz, ou até aquelas patinhas, que algumas pessoas chamam de patinhas, que é aquela marquinha que fica na raiz, né? Justamente do produto vazar um pouco, mas principalmente por causa daquela marca mais alaranjada, que que não clareou direito na raiz, e a uniformidade da cor em toda a mecha, em todo o cabelo. E essas 5 dicas vão cobrir aí esses 3 maiores problemas, quiçá mais problemas ainda que de repente eu não tenha lembrado, mas com certeza vai resolver todos os problemas relativos às manchas nas luzes feitas no papel. Quiçá também os problemas de manchas na touca. Então vamos lá. Para a gente prevenir o vazamento do produto, e aí a gente entra na primeira dica. E a dica é você fazer uma mistura, uma proporção de mistura do descolorante com oxidante que seja mais consistente. E a dica aqui é que você use a proporção áurea. A proporção áurea não só é uma proporção matemática da beleza do nosso cérebro reagir
achando aquilo bonito, aquilo belo, né? Nosso cérebro interpretar aquilo como belo, mas também ela funciona quando a gente vai fazer misturas, né? Por quê? Porque a mistura ela fica em proporção áurea e acaba tendo, por exemplo, uma reação melhor, acaba tendo uma reação de clareamento melhor, acaba tendo uma reação de consistência melhor, acaba tendo uma consistência melhor quando a gente mistura em proporção áurea. Por que isso daqui? Porque o vazamento do produto também pode ser por causa de uma mistura mal feita não, mas de uma mistura não apropriada, que pode causar duas coisas. Uma é que de repente ela pode ficar muito líquida, e aí quando ela é líquida ela tende a escorrer também. Ou a gente pode ter aqui também uma questão de uma reação, né? O que acontece? É o que eu chamo de efeito soufflé. Dependendo da proporção que você usa e também se há algum tipo de resíduo, e aí a gente precisa entrar também na questão do resíduo metálico, que eu vou colocar aqui como uma dica master. Que é justamente você fazer o detox quelante, o que é o detox quelante? O detox quelante é o processo, é o passo a passo, é o protocolo que a gente usa para fazer a retirada de resíduos metálicos e halogênios do cabelo, evitando que a gente tenha, por exemplo, reações indesejadas, reações o que eu chamo de efeito soufflé, que é o que? Quando o descolorante ele incha, ele infla e fica aerado. E isso pode causar o vazamento do produto. Então, quando você faz o detox quelante, você retira esses resíduos metálicos e halogênios e aí você consegue manter aí a tua mecha sem ter essa reação indesejada. Mas também a gente precisa ter uma mistura consistente para ele não escorrer. E quando a gente usa a proporção áurea para fazer essa mistura, o que acontece é que a chance dessa mistura, a chance do descolorante inflar, né? Você fez o detox quelante, mas ainda existe uma possibilidade dele inflar, dele causar o efeito soufflé. E o grande lance para isso não acontecer, para essa reação ser mais estável, né? Para a reação de oxidação ser mais estável no descolorante, é você usar a proporção áurea, ou seja, essa proporção ela também ajuda na equalização e na manutenção dessa reação, né? Ajuda a manter a reação mais estável e aí você não tem esse problema. A dica 2 que eu dou para você com relação ao vazamento do produto é o que eu chamo da técnica CCAC, que quer dizer clareamento consistente com aplicação consciente. Então, o clareamento consistente de aplicação consciente, o que é? Principalmente na questão de vazamento do produto. A hora que você coloca o descolorante, e eu já dei uma aula só sobre essa técnica CCAC, são os 9 passos para você conseguir clarear até 3 tons a mais, que você pode encontrar, mas eu vou dar uma pincelada aqui nela para você, no quesito vazamento de produto. E o grande lance é você pegar o que? A hora que você pega a mecha, coloca o descolorante, você precisa espalhar bem isso no cabelo, ali na mecha, e ao mesmo tempo fazer uma ação mecânica, né? Nunca contra a cutícula, mas você precisa passar o pincel várias vezes. Para quê? Para essa mistura, para ele eliminar o excesso de oxigênio, digamos assim, e aí ele vai ter menos o efeito aerado, o efeito que eu chamo de efeito soufflé. E com isso você evita esse vazamento, você evita o inchaço, né? E evita que ele atinja ali uma parte que a gente não quer, acabe manchando essa raiz do cabelo. E ao mesmo tempo você vai conseguir um clareamento mais consistente, um clareamento melhor, tá? Evitando aí o vazamento do produto. Ele também auxilia, mesmo que você tenha feito uma mistura que não seja tão consistente, quando você faz essa ação mecânica nele, ele tende a ficar com uma consistência melhor dentro do papel, porque você acaba realmente tirando ali o excesso do que não precisa na hora do clareamento. Beleza? E essa questão do vazamento, por ele estar muito líquido, também pode ser corrigido com a questão, pode ser corrigido não, ele pode ter um agravante
E pode ser corrigido também questão da umidade relativa do ar, né? Então, como assim, Felipe, umidade relativa do ar? Assim, se você está num lugar que é muito seco, a tendência é que a tua mistura, a tua proporção, a tua massa do descolorante fique mais dura, mais consistente. Agora, se você está num lugar muito úmido, por exemplo, se você mora numa cidade litorânea, o ar vai ter muito mais umidade, então ele vai tender a ficar mais líquido. Então você tem que prestar atenção nisso de repente, para você poder equalizar melhor essa mistura aí. E aí a gente passa para um outro problema, que são as manchas na raiz. E olha só, as manchas na raiz a gente já deu uma resolvida legal, a gente já conseguiu uma resolução interessante com a dica 1 e a dica 2, né? Que é usar a mistura certa, a proporção certa, com uma consistência certa, e usar a técnica CCAC, que já vai evitar a mancha na raiz. Mas aqui eu tenho ainda mais uma dica, que é você usar o que eu chamo de microteal. Isso aqui é uma abreviação, tá? Para técnica de esfumados de aplicação única. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma técnica para esfumar, para fazer um esfumado com uma única aplicação, ou seja, você não precisa esfumar esse cabelo com tonalizante depois, ou com coloração, ou apagar a raiz. O que você precisa, na verdade, é o quê? É já fazer esse degradê, esse esfumado, enquanto você está aplicando ali o descolorante. E por que é micro? Porque ele é feito... A gente tem o macroteal, que é o esfumado, aquele esfumado que tem um degradê bem evidente da raiz mais escura e vai ficando mais claro na ponta. E a gente tem o microteal, que é o quê? Quando a gente vai fazer o tipo de mecha clássica, a divisão clássica, em que a gente vai chegar bem próximo da raiz ali, que é o que causa a maior parte das manchas na raiz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que o que está perto do couro cabeludo reage mais rápido, tá? Então ele reage mais rápido, por quê? Porque tem o calor do couro cabeludo logo ali, e porque esse cabelo novo que acabou de nascer, ele é um cabelo mais reativo, ele não teve tanta erosão, não teve tanta influência do ambiente, influência de resíduos, então ele vai ser mais reativo, ele vai clarear mais rápido e mais fácil. Então a gente usa o quê? Essa microteal, que a gente vai bem próximo do couro cabeludo e coloca uma quantidade um pouquinho menor do produto. Na verdade, não é nem a quantidade menor, a gente não cavuca tanto o pincel. A gente coloca o pincel de forma suave ali, naquela raizinha, naquele meio centímetro da raiz, a gente vai muito próximo do couro, coloca uma quantidade considerável do produto, só que sem afundar na mecha, né? E aí o que acontece? Quando você não afunda, você não passa o pincel forte, porque a gente tem uma mecha aqui, né? E o grande lance do microteal é o quê? É a gente pincelar, ó, a gente tem uma mecha aqui, a gente pincelar essa primeira camada aqui, de colocar uma quantidade considerável e bem próximo da raiz, colocar aqui, mas não afundar o pincel para pegar as outras camadas, porque o que acontece na maioria das vezes com essa mancha é que a gente coloca muita quantidade próximo aqui da raiz, né? São duas coisas, ou o profissional coloca muito próximo da raiz e muita quantidade muito profundo, e aí ele acaba escorrendo aqui, manchando embaixo, ou a pessoa coloca muito longe da raiz, exatamente, muito longe da raiz, e aí o que acontece? Naturalmente, esse produto vai acabar dando uma leve inchada, principalmente se você coloca muito profundo aqui longe da raiz, isso daqui ele vai tender a dar uma leve clareada no sentido da raiz. Então essa parte aqui vai ficar laranjada, porque você não pôs a quantidade certa. Então o interessante é que você coloque uma boa quantidade, sem aprofundar desde o comecinho da raiz. E aí a partir desse meio centímetro, aí você vem passando normalmente. Mas no primeiro meio centímetro você tem que ir bem perto, passar uma quantidade boa, não pode passar muito pouco, você tem que passar uma quantidade boa, só que com o pincel de leve, pincelando só por cima dessa mecha, evitando que escorra para o resto daquela mecha. Eu sei que muitas pessoas fazem um alinhavado ou a mecha bem fininha, mas você nunca tem uma fileira única de fios. Então você coloca na primeira camada ali, não pode colocar muito pouco e não pode aprofundar. Então você coloca uma quantidade boa ali só na primeira camada e pronto, você fez a microteal. Isso daqui também eu mostro em algumas aulas práticas que tem por aí no meu Facebook e no meu YouTube, que você vai poder ver isso em loco sendo feito na prática. Mas adianta você ver na prática
se você não tem essa explicação teórica antes, não adianta, porque você não vai saber o que eu estou fazendo, nem o porquê eu estou fazendo daquele jeito. Então agora você já pode procurar e assistir isso daqui. Mas se você seguir essa orientação que eu te falei, de ir bem próximo da raiz e passar uma boa quantidade só na parte de cima, na superfície dessa mecha, você vai conseguir já um microteal e aí você vai conseguir evitar essas manchas na raiz. Lembrando que as manchas na raiz são evitadas juntando essas 3 dicas. Beleza? E aí a gente passa para a questão de uniformidade da cor. Olha só, a CCAC, a técnica de clareamento consistente com aplicação consciente, ela vai te dar um clareamento maior e já vai te dar uma uniformidade da cor maior. Mas o que a gente precisa ter também são essas outras 2 dicas. E a dica 4 é a aplicação por porosidade. Opa, deixa eu colocar aqui em azul para você enxergar melhor. Então é porosidade e tom. Como assim aplicação por porosidade e tom? Assim, ó, o cabelo mais poroso, ele tende a clarear mais rápido, porque ele está poroso, né? E a gente também tem que tomar cuidado para não destruir esse cabelo que já está poroso ou que ele já está levemente danificado ou ressecado, né? E por tom também. Quando o cabelo já está claro, já está clareado, a gente não precisa de aplicar tanto produto. Então o que eu quero dizer? Quando você pega uma mecha, aí você separou uma mecha, pôs no papel. Numa mesma mecha, a gente tem cabelo natural ou com coloração, a gente tem um pedaço mais danificado, de repente, e a gente tem, por exemplo, as pontas claras, ou em alguns lugares ele está mais claro, porque de repente a gente está fazendo um retoque de luzes. E na verdade a aplicação ela tem que ser pela porosidade e tonalidade desse cabelo. Então vamos supor, você começou a passar na raiz, que está lá no tom natural ou no tom da coloração que a pessoa usa, e ali o tom está mais escuro, né, a parte mais escura do cabelo, vamos supor, e você vai passar ali a quantidade máxima ali para você conseguir ter um clareamento consistente. E aí, conforme você vai passando no resto da mecha, você vai percebendo alguns pontos mais claros. E nesses pontos mais claros você vai passar menos produto, você vai passar menos descolorante, quiçá você vai até fazer menos ação mecânica ali, vai espalhar menos, vai só dar aquelas pinceladas para ele chegar do claro que ele está para o claro que você quer. Então você vai diminuir a quantidade de produtos e a ação mecânica em cima daquele cabelo. E se o cabelo está muito poroso também, estando mais claro ou não, você também vai diminuir a quantidade que você aplica naquele pedaço do cabelo. E quando você faz essa aplicação consciente pela porosidade e tonalidade, você tem a prevenção da erosão desse cabelo, né, da erosão excessiva, da danificação excessiva desse cabelo, e isso vai contribuir diretamente para uniformidade da cor, porque fazendo desse jeito você não vai ter o perigo de você ter uma ponta, por exemplo, que vai ficar extremamente branca perto de um cabelo, de repente, que você não está fazendo tão branco assim, ou até mesmo da porosidade abrir demais esse tom ou até mesmo, quiçá, ele começar a se partir, e aí você não vai ter uma uniformidade da cor. Por quê? Porque a ponta vai estar partida, então quando ele quebrar você vai ter uma diferença ali, você vai ter a ponta, por exemplo, mais escura. Como assim a ponta mais escura? É assim, ó. Quando você pega uma mecha e aí você faz ela inteira loira, tá? E essa parte aqui, a parte da ponta, se quebra depois de 10 dias, por exemplo, porque você agrediu demais, o que acontece é que aqui ele vai estar bem claro. E aí aqui só vai ter a parte que você não descoloriu, só vai ter a parte natural do cabelo, ou a parte mais escura do cabelo. E quando você olhar para esse cabelo, você vai ver que ele está bem claro aqui e aqui ele fica apagado. Por quê? Porque se partiu esse cabelo. Então, a uniformidade da cor tanto no dia quanto no longo prazo. Então, você vai aplicar de acordo com a porosidade, o grau de porosidade ou erosão e também a tonalidade. Quanto mais claro, menos produto. Quanto mais poroso, também menos produto e menos ação mecânica nesses dois quesitos. Beleza? Então isso já é com uma contribuição enorme para a uniformidade da cor. E a dica 5, nossa última dica, é o uso da tecnologia UMC, que eu chamo de UMC, Ultra Micropigmentação Capilar. O que é isso, Felipe? Mais uma sigla, Ultra Micropigmentação Capilar.
É uma tecnologia que eu desenvolvi em que a gente pigmenta o cabelo enquanto ele está clareando. E quando a gente usa um pigmento enquanto ele está clareando, isso contribui para a uniformidade da cor, porque quando você tem o pigmento ali, ele vai tender a igualar toda a cor desse cabelo, dessa mecha. Agora, aqui você precisa tomar um pouco de cuidado. Não adianta você colocar aqui mix ou pigmento puro, tá? Eles não aguentam, eles são destruídos pelo descolorante. Imagina você coloca uma química de clareamento e coloca um pigmento ali, esse pigmento é rapidamente destruído e, além disso, como o descolorante vai usar um pouco da força de clareamento dele para destruir esse pigmento, ele vai tender a clarear menos, a perder força de clareamento durante as suas luzes. Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é com a adição de coloração. A coloração ela até pode ser usada quando você vai fazer um moreno iluminado. Mas quando você vai fazer um loiro, o tempo de exposição dessa mistura no cabelo é muito grande e vai acontecer a mesma coisa. O descolorante ele vai acabar destruindo o pigmento da coloração e vai acabar atrasando o clareamento do cabelo. Tá? Então o que a gente usa para um pigmento que aguente o descolorante, que aguente esse tempo todo junto com o descolorante e que não atrase o poder de clareamento desse descolorante? Aí a gente usa super clareador. Quando a gente adiciona o super clareador aqui, a gente tem o pigmento necessário para a gente fazer, para a gente ter uma uniformidade da cor e ele não é destruído tão fácil, porque ele é feito para agir junto com o descolorante. Eu não sei se você sabe, mas o super clareador ele tem um pouco de descolorante na sua fórmula, ele tem um poder de descolorante mais fraco, é claro, e é por isso que a gente não usa só ele, a gente usa o descolorante com ele para ele pigmentar enquanto esse cabelo clareia. Beleza? Em qual proporção que eu uso, Felipe? Na proporção áurea, sempre nós vamos fazer tudo que eu faço em proporção áurea e eu aconselho que você também faça em proporção áurea todas as misturas que você for fazer. Então olha só, dica master, essa daqui, meu amigo, minha amiga, você não pode deixar de fazer o detox quelante. Tem aí no meu Facebook ou no YouTube, tem um vídeo em que eu falo um pouquinho sobre detox quelante e tem até um link para você poder baixar o passo a passo desse protocolo de forma gratuita, que é a primeira coisa que você vai fazer isso antes de começar o trabalho de mechas, antes de começar o seu trabalho de luzes, e aí você vai seguir essas 5 dicas. A dica 1 é usar uma mistura, uma proporção mais consistente, de preferência em proporção áurea. A dica 2 é você usar uma técnica de clareamento consistente para você conseguir evitar o efeito soufflé. E aí eu falei para você também a dica 3, que é do microteal, que é a técnica de esfumados com aplicação única, em que você vai fazer aquela aplicação somente na superfície da mecha, no meio centímetro próximo da raiz, bem próximo mesmo do couro cabeludo. Você vai fazer uma aplicação superficial e com uma quantidade interessante do produto. E aí, como você já seguiu a dica 1, você já está com uma proporção consistente, você já está usando a técnica CCAC, já está fazendo o excesso de oxigênio sair daí e não ter o efeito soufflé, né? Eu vou até colocar aqui para você, ó, efeito soufflé, que a gente vai conseguir eliminar, que você vai conseguir eliminar com essa dica 2. E aí, você fez todo esse lance da raiz, você já não tem vazamento de produto, você já não tem mancha na raiz, e aí para uniformidade da cor, você vai fazer uma aplicação baseado na porosidade e na tonalidade de cada parte da mecha. Então, onde está muito claro, você já vai passar menos quantidade, onde está muito poroso, você vai passar menos quantidade também, não vai aplicar com uma ação mecânica muito forte. E aí a dica 5 é você usar a tecnologia MC, você pigmentar enquanto clareia, usando um pouquinho do super clareador para te dar uma direção, para te dar mais uniformidade da cor. E isso aqui também é uma coisa que vai permitir que você faça loiros frios, loiros perolados, loiros champanhe, sem necessariamente fazer matização. E é isso, essas são as 5 dicas que eu tenho para te passar e que eu espero realmente que você faça. Eu quero que você aplique essas lições, aplique essas dicas
a partir da sua próxima cliente. Depois eu quero que você comente aqui nesse vídeo como é que foi a experiência de usar todas essas dicas e conseguir fazer mechas no papel sem manchas. E para terminar, eu vou te falar um pouco sobre o papel em si. Qual o papel que a gente usa? Muita gente pergunta que papel que você usa, Felipe, e tal. A verdade é que eu uso um papel que é um papel que tem uma leve rugosidade, você vai perceber que ele não é um papel alumínio liso, ele tem como se fossem umas bolinhas assim. Por que isso? Porque isso permite que o oxigênio, né, da água oxigenada, do oxidante, o oxigênio permeie ali e flua livremente para ele conseguir fazer a reação de oxidação. E ao mesmo tempo que libere esse excesso de oxigênio que de repente pode acontecer, ele vai ser liberado por essas rugosidades, vai ser encaminhado para fora desse papel. E a verdade é que você pode ter esse papel ou você pode fazer uma outra coisa, que é pegar o papel alumínio e fazer essas rugosidades num papel alumínio comum, um papel alumínio que você já está acostumado a usar. Então você vai lá e dá uma leve amassada no meio dele para ele ficar com umas rugosidades ali. Ou se você quiser, pode procurar um papel desse que tenha essa leve rugosidade, são umas bolinhas assim em alto relevo que já são suficientes para melhorar essa oxigenação da mecha. E aí algumas pessoas perguntam também sobre o papel laminado. E o papel laminado eu prefiro o papel alumínio, ele é mais maleável, eu consigo fechar melhor. O papel laminado ele tende a escorregar mais, mas tem gente que se adapta melhor e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, a principal coisa do papel é você colocar, eu vou até colocar aqui, ó, papel. É você colocar o lado mais brilhante para dentro. E aí você vai, eu não sei se você já percebeu isso, para dentro. Não sei se você já percebeu isso, mas as indústrias de papel alumínio para cabeleireiro, né, eles não sabem disso aqui. Eles não sabem de toda essa reação química e tal. Eles não sabem de tudo que a gente precisa para realmente clarear um cabelo. E a verdade é que geralmente é fabricado com o lado brilhante para fora, a dobrinha, né? Os papéis que já vêm dobrados, eles já vêm com a dobrinha para você fechar do lado fosco, o lado não tão brilhante para dentro da mecha, para dentro do cabelo. E a verdade é que a gente tem que usar o lado brilhante para dentro. Então você vai inverter mesmo esse papel. Por que o lado brilhante para dentro, Felipe? Porque o lado brilhante reflete mais, ou seja, ele mantém a mecha mais aquecida, ele mantém toda a questão de calor, tudo o que faz com que o cabelo clareie mais rápido, clareie de forma mais consistência, mantenha a uniformidade da cor. Esse lado brilhante vai ser melhor para manter tudo isso ali dentro, para manter o nosso pacotinho em boas condições e com a reação máxima que a gente puder trazer do descolorante, para a gente acelerar o clareamento, clarear mais tons e tudo mais. Então isso também é uma grande sacada que muda sutilmente, mas pode mudar o seu resultado em loiros, em mechas. Beleza? Então, olha só, faz tudo isso, escreve aqui embaixo, comenta sobre essa aula, se você gostou, se você curtiu, principalmente se você usou as 5 dicas, ou uma delas, ou 2 delas, não importa, coloca aí me falando como foi essa sua experiência. E olha só, uma coisa que eu vou chegando ao final aqui dessa sala de aula, dessa aula própria, específica, para te mostrar como fazer para conseguir não deixar o cabelo manchar fazendo luzes com papel. E se você quiser, algumas pessoas têm me pedido para mandar a foto, né, dos charts, dos flip charts da aula, e a verdade é que eu estou tirando as fotos dos flip charts e mandando em um canal exclusivo do Telegram. Se você quiser entrar, é só você entrar em contato no privado, entrar em contato, me mandar uma mensagem, ou pode ser que tenha aqui também o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar lá no canal Galera Águia, que é um canal no Telegram. O Telegram é um WhatsApp melhorado, que tem umas funcionalidades melhores. É bom porque o número, quando você entra num canal do Telegram, o seu número de telefone não é visualizado por outras pessoas, somente quem é o administrador desse canal vai poder ver o seu número, e não tem aquela coisa de todo mundo ficar postando coisa e atrapalhando aí o nosso dia a dia. A única pessoa que posta no grupo Galera Águia, nesse canal do Telegram, sou eu, e eu vou postar somente coisas que interessam para você. Então, todo esse flipchart vai estar lá, e o flipchart das outras aulas também, se você quiser ter essas imagens, ter as fotos dos flipcharts para você também fazer um estudo na sua casa e tal.
Tá? Se você quiser, ele está disponível. Se você não quiser, tá tudo bem também. Eu te espero na próxima aula para a gente continuar evoluindo, eu continuar te passando isso e evoluindo junto com você e você evoluindo junto comigo. Então, é isso. Até a próxima, um grande abraço e sucesso sempre!